Fala aí, galera da terceira série, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos adentrar a apostila 3, voltamos para a frente C, né? E hoje a gente começa o estudo de matriz inversa, tá? Começa hoje e a gente continua aí, né? O que seria uma matriz inversa, né? O conceito de inverso vem lá da divisão, né? Quando você tem o inverso de 5 igual a 1 sobre 5, o inverso de 2 sobre 3 igual a 3 sobre 2, né? O inverso significa o número elevado à potência menos 1. Essa ideia do número na menos 1 é utilizada aqui em matrizes também, né? Então, quando você tem A vezes X igual a B, né? A solução dessa notação de A vezes X igual a B é que deu origem à noção de matriz inversa, tá bom? Então, quando eu tenho uma matriz A, tá? A sua inversa é denotada por A na menos 1. E o produto da matriz A pela sua inversa, ou da sua inversa pela matriz, é igual à matriz identidade, da ordem da matriz A, tá bom? São duas as condições necessárias para que uma matriz seja inversível ou invertível, né? Primeiro, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, se é uma matriz quadrada de ordem 2, você vai ter no produto uma matriz identidade de ordem 2. Se for uma matriz de ordem 3, quadrada de ordem 3, aqui vai ser identidade de ordem 3 e assim por diante. Então essa é a primeira condição. A segunda condição é que o determinante de A seja não nulo, seja diferente de zero. Até porque o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Então, se a matriz A tiver determinante nulo, determinante zero, 1 sobre 0 não está definido nos reais, então não teria solução, tá? Não teria determinante. Então, são as duas condições necessárias para que eu possa tentar calcular a inversa. Vejam que toda matriz que tem inversa, né, chamada de matriz invertível, né, toda matriz que tem inversa ela é quadrada. Porém, nem toda matriz quadrada tem inversa. Tá? A matriz quadrada que não tem inversa é porque tem o determinante igual a zero. Ali na página 2, você tem conclusões importantes. Primeiro, quando uma matriz tem inversa, a gente diz que ela é invertível. Segundo, toda matriz que tem inversa é quadrada, então, para ter inversa ela precisa ser quadrada, né? Nem toda matriz quadrada tem matriz inversa, né? Já vimos, quando o determinante dá zero. Quando uma matriz quadrada não tem inversa, dizemos que ela é uma matriz singular ou não invertível. Então, quando apareceu o termo matriz singular, quer dizer que ela não tem inversa, tá? Ela é não invertível. E toda matriz quadrada que não tem inversa tem determinante igual a zero. Beleza? Tudo bem? Vamos lá? Então, como determinar a inversa de uma matriz? A gente vai começar atacando por duas frentes, tá? A primeira é utilizando a multiplicação. Matriz A vezes a sua inversa, dando a matriz identidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A 2 por 2, eu vou criar uma matriz 2 por 2 e vou chamar os elementos dessa matriz de A, B, C e D, por exemplo. A multiplicação da matriz A por essa ABCD vai dar a matriz identidade de ordem 2. Eu vou ter dois sistemas de equações para resolver e vou achar os valores de A, B, C e D. Faço essas multiplicações, igualo as matrizes, formo dois sistemas e encontro os valores de A, B, C e D. Esses valores de A, B, C e D formam a matriz inversa. Essa é uma das formas de resolver. A outra é utilizando a matriz dos cofatores, tá? Lembra do que é cofator? Cofator é menos 1 na I mais J, vezes o determinante da matriz, quando você cancela a linha e a coluna do elemento cujo cofator você está calculando. Tá? Para quem não lembra, volta lá nas aulas passadas, em cofator, a gente utilizou isso para cálculo de determinantes. Tá? Então, você calcula a matriz dos cofatores de todos os elementos da matriz. Se ela é uma 3 por 3, você vai ter que calcular 9 cofatores, forma a nova matriz, calcula a transposta dela e divide cada elemento pelo determinante da matriz A. Tá? Então aqui, ó,
calcula a matriz dos cofatores de A, calcula a transposta dela, faz a transposta, né? Linha vira coluna, coluna vira linha, e multiplica por 1 sobre o determinante, ou seja, divide cada elemento pelo determinante da matriz A. Ok? Eu vou usar as duas nos exercícios que seguem aí em seguida. Só antes disso, eu preciso lembrar algumas propriedades importantes da matriz inversa. Primeiro, quando você calcula a inversa da inversa, você volta para a matriz A. Então, por exemplo, você tinha a matriz A, ele pede para você calcular a inversa e depois calcular a inversa da inversa. Vai voltar para a matriz A, não precisa fazer cálculo nenhum. Depois, se você for calcular a transposta da inversa, você pode primeiro calcular a inversa e depois fazer a transposta, ou primeiro fazer a transposta e depois calcular a inversa. O resultado vai ser o mesmo. Tá? Transposta da inversa é igual à inversa da transposta. Terceiro, quando você tem um produto de duas matrizes e ele quer a inversa desse produto, esse resultado vai dar a mesma matriz que você calcular a inversa de B vezes a inversa de A. Tá? Cuidado, porque em matrizes, lembra, A vezes B e B vezes A, na maior parte das vezes, são resultados diferentes. Tá? Às vezes nem existe. Aqui vai existir porque, como são matrizes invertíveis, né, elas são matrizes quadradas, né? E 3 por 3 vezes 3 por 3 vai existir AB e BA. Mas os resultados podem ser diferentes. Então, A vezes B inversa vai ser B inversa vezes A inversa. Tá bom? E outra coisa é que a inversa é única, né? Você tem lá uma matriz A, só existe uma matriz inversa àquela matriz A. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios agora? Na página 5 aí, galerinha. Vamos lá, então. Exercício página 5, número 1. Determinar os valores de x para que exista a inversa da matriz A. Quando que existe a inversa? Quando a matriz é quadrada, a matriz A é uma matriz quadrada, e quando o determinante é não nulo, quando não dá zero o determinante, certo? Então vamos lá, olha só. Vou calcular esse determinante, então. Repito as duas primeiras colunas aqui, x1, 3, 2x0, e vou calcular o determinante. 3x ao quadrado, menos 24, mais 0. 9x secundária menos 9x, 0, 6 secundária menos 6. Tá? Então ficou 3x ao quadrado menos 9x menos 30. Esse é o determinante da matriz A. Eu quero que esse determinante seja não nulo. Então vamos lá. 3x ao quadrado menos 9x menos 30 tem que ser diferente de 0. Posso fazer soma e produto ou bhaskara para achar os valores de x que zeram a equação. Ah, professor, o senhor não queria diferente de zero? Sim. Eu quero saber quais os valores que tornam essa equação, né? Essa expressão igual a zero, para saber quais valores ele não pode assumir. Quais valores que o x não pode assumir. Então, que valores tornariam essa expressão igual a zero? O menos 2 e o 5, né? A soma é menos b sobre a, menos 9 sobre 3 dá 3, e o produto é c sobre a, menos 30 sobre 3, menos 10. Dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 10 é o menos 2 e o 5. Tá? Pode fazer por bhaskara se quiser, vai chegar na mesma resposta. Então, esses dois valores tornariam essa expressão igual a zero. Como eu quero que o determinante seja diferente de zero, o x pode ser qualquer número real, à exceção de menos 2 e 5. Tá bom? Então o x pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos 2 e diferente de 5. Vamos lá, número 2. O determinante da inversa da matriz A é igual a... lembra que eu falei? O determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz A, certo? Então eu vou calcular o determinante da matriz A e depois calcular o determinante da inversa. Matriz A está aqui, repito as duas primeiras colunas aqui, certo? 2 menos 1, 3, 2 quintos, 2, 2. Vamos lá, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. 2 quintos vezes 5 dá 2, vezes menos 3, menos 6. 3 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 6. Diagonal secundária, 3 vezes 2 vezes 3 dá 18, menos 18, como é secundária, mais 18. 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, como é secundária, menos 20. Menos 2 quintos vezes 1, como é secundária, mais 2 quintos. 4 menos 6, mais 18, menos 20, dá menos 10, né? Vai dar
menos 32 mais 22, menos 10. Menos 10 mais 2 quintos. Como eu quero resolver essa operação, essa soma, eu tiro o mínimo múltiplo comum, né? É 5. 5 por 1 dá 5 vezes 10, 50. 5 por 5 dá 1 vezes 2, 2. Menos 50 mais 2 dá menos 48 quintos. Esse é o determinante da matriz A, menos 48 quintos. Agora eu quero o determinante da inversa. O determinante da inversa é o inverso do determinante. Então basta você inverter o menos 48 quintos, vai ficar menos 5 sobre 48, resposta letra D. Tudo bem? Vamos lá, questão 3, agora sim. Calcular a inversa, tá? Para essa eu vou usar o primeiro método, o método da multiplicação e formação de sistemas, tá bom? Então olha só, ele quer a inversa dessa matriz A. 7, 2, 4, 1 é uma matriz quadrada de ordem 2, né? Ela é uma 2 por 2, então a sua inversa também será 2 por 2, e aqui você terá a matriz identidade de ordem 2, beleza? Então vamos lá. Eu chamei a matriz inversa de ABCD. Você vai escolher as letras que você quiser aí, tá bom? O importante é que você tenha letras aqui no lugar dos números, letras diferentes, porque você não sabe se os números são iguais ou diferentes, tá bom? Então, a matriz A multiplicada pela sua inversa vai ter que dar a matriz identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0, 1. Lembra, a matriz identidade tem elementos unitários na diagonal principal e todos os outros elementos são nulos, né? Multiplicando essas duas matrizes, eu tenho linha vezes coluna. Então, 7A mais 2C. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. 7B mais 2D. Agora, 4A mais 1C é o elemento da segunda linha, primeira coluna. E 4B mais D é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Essa matriz produto é igual à matriz identidade. Então, esse elemento tem que ser igual a esse elemento tem que ser igual a esse, e assim por diante. Daí eu tenho que 7A mais 2C tem que ser igual a 1, 7B mais 2D tem que ser igual a 0, 4A mais C tem que ser igual a 0, e 4B mais D tem que ser igual a 1. Disso eu formei dois sistemas. Por quê? Porque facilita, né? É mais fácil você resolver dois sistemas 2 por 2 do que um sistema 4 por 4. Tá? 4 equações e 4 incógnitas. Então eu tenho A e C nessas duas equações, juntei as duas para montar um sistema, e tenho B e D nessas duas equações, juntei as duas para montar o sistema também. Tá bom? Estão aqui os sistemas. Eu fiz pelo método da adição, eu acho mais simples, mais fácil, né? Então eu tenho aqui 2C e aqui 1C, multipliquei essa segunda por menos 2, ficou menos 8A, menos 2C e 0 vezes menos 2. Quando eu somo as duas, vejam que o C desaparece, né? 7A menos 8A dá menos A, 1 menos 0 dá 1 e o C desapareceu. Desculpem, se menos A é 1, o A é menos 1. Tranquilo? Tendo A igual a menos 1, substitui aqui em qualquer uma delas, né? Mas eu acho aqui mais fácil, porque o C está sozinho, termo independente. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais C igual a 0, então o C vale 4. E o segundo sistema tem uma forma de resolução parecida, né? Porque as equações acabam se repetindo, né? Só que com letras diferentes. Multipliquei de novo por menos 2 para cancelar o D agora, né? Então ficou menos 8B, menos 2D, só que cuidado agora, menos 2, né? 1 vezes menos 2, menos 2. Quando eu somo 7B menos 8B dá menos B, o D cancela, 2D menos 2D dá 0, e 0 menos 2 dá menos 2. Se menos D é igual a menos 2, o B vale 2, tá bom? Tendo o B igual a 2, eu voltei aqui, 4 vezes 2, 8, 8 mais D é 1, então o D é 1 menos 8, que dá menos 7. Ok? Acabou. Resolveu a inversa. Agora, A está nessa posição, vale menos 1. B está nessa posição, vale 2. C está nessa posição, vale 4. E o D, que está nessa posição, vale menos 7. Essa é a tua matriz inversa. Como saber se está certo? Como saber se está certo? Multiplicando ela pela matriz original. Né? A vezes A na menos 1, ou A na menos 1 vezes A, tem que dar a matriz identidade. Vamos testar? Olha só. Linha vezes coluna.
7 vezes menos 1 dá menos 7. 2 vezes 4 dá 8. Menos 7 mais 8 dá 1. Opa, deu 1. Primeira linha vezes primeira coluna dá o elemento da primeira linha, primeira coluna. Agora, a primeira linha vezes segunda coluna tem que dar 0. Vamos lá? 7 vezes 2, 14. 2 vezes menos 7, menos 14. 14 menos 14 dá 0. Opa, deu certo. Agora, segunda linha vezes primeira coluna. Segunda linha vezes primeira coluna tem que dar 0. 4 vezes menos 1 dá menos 4. 1 vezes 4 dá 4. Menos 4 mais 4, 0. Segunda linha vezes segunda coluna tem que dar 1. 4 vezes 2, 8. 1 vezes menos 7, menos 7. 8 menos 7 dá 1. Deu certo. E se você fizer essa vezes aquela, também vai dar a matriz identidade. Aí você tem certeza que calculou corretamente a matriz inversa. Beleza? Ok, galera? Chegamos ao quarto e último exercício dessa aula aí. Ele quer que você calcule os elementos da primeira coluna da matriz inversa de A. Tá? Depois a gente vai ver que não precisava fazer tudo isso aqui, né? Mas como eu quero mostrar forma de resolver matriz inversa usando a matriz dos cofatores, eu vou fazer a questão inteira aqui, até vou precisar de mais de um quadro, então vou pausar o vídeo aqui depois para apagar o quadro e dar continuidade, tá bom? Então ele me deu essa matriz, tá? E eu vou calcular pela matriz dos cofatores. Como é que eu faço isso? Encontro a matriz dos cofatores, escrevo a sua transposta e divido cada elemento pelo determinante de A. Por falar nisso, já calculei o determinante de A. Como é uma matriz triangular, né? Tá vendo? Uma matriz triangular aqui. Basta eu multiplicar 2 vezes 1 vezes 1, dá 2, o determinante de A é igual a 2. Ok? Agora eu vou escrever a matriz dos cofatores. Isso é o que dá mais trabalho, tá? Lembra que o cofator é menos 1 na I mais J, vezes o determinante, quando você cancela a linha e a coluna daquele elemento. Lá em determinantes, usando cofatores, você escolhia uma linha ou uma coluna, né, uma fila, e multiplicava cada elemento pelo seu cofator, de toda a fila, a soma de todos esses valores ia te dar o determinante. Aqui, a gente não quer determinante, a gente quer encontrar a matriz inversa, tá? Então a regra é outra. O cálculo de cofator é o mesmo. Então, menos 1 na I mais J vezes o determinante quando eu cancelo a linha e a coluna daquele elemento. Tá? Então, primeiro, vou calcular o cofator do 2. O 2 é o elemento A11. Então, fica menos 1 na 1 mais 1, vezes a matriz quando eu cancelo a linha e a coluna do elemento 1. Sobrou o quê? 1, 0, 2, 1. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 2 dá 0. Então, ficou menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 1 dá 1. Esse é o cofator do A11. Você vai fazer a mesma coisa para os 9 elementos. Vou calcular o cofator A12, esse aqui. Linha e coluna cancelados. Vai sobrar o quê? 4, 0, 6, 1. Não esquece do menos 1 na 1 mais 2. Tá? Aqui vai dar 4 menos 0, que é 4. Menos 1 na 3 é menos 1. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então o cofator deste elemento, do elemento A12, é menos 4. Cofator de A13, esse elemento aqui. Cancela essa linha e essa coluna. O que sobra? 4, 1, 6, 2. Menos 1 na 1 mais 3, desculpa, vezes esse determinante, que é 8 menos 6. Menos 1 na quarta é 1. 1 vezes 2, 2. Segunda linha agora, vou calcular esse cofator. Menos 1 na 2 mais 1. Cancela a segunda linha e a primeira coluna. O que sobra? 0, 0, 2, 1. 0, 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Agora esse cofator, cancela essa linha e essa coluna. Quem sobra? 2, 0, 6, 1. 2 menos 0 dá 2. Menos 1 na quarta é 1. 1 vezes 2, 2. Esse é o cofator do A22. A23, cancela essa linha e essa coluna, sobra 2, 0, 6, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 0 dá 4. Menos 1 na 2 mais 3 é ímpar, vai dar menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4. Este cofator cancela essa linha e essa coluna. 0, 0, 1, 0. Tem uma fila de zeros, você já sabe que vai dar 0
menos 1 na quarta é 1 positivo, vezes 0 dá 0. 3, 2, cancela essa linha e essa coluna. Sobrou o quê? 2, 0, 4, 0. Também tem uma fila de zeros, o determinante dá 0. E esse último cofator cancela essa linha e essa coluna, sobrou 2, 0, 4, 1. Menos 1 na 3 mais 3, que é 6, dá 1 positivo. E o determinante aqui dá 2 menos 0, 2. Então o cofator é 2, tá bom? Deixa eu apagar o quadro aqui. Já apaguei o quadro, já concluí aqui o exercício, olha só. Então, essa aqui, pessoal, é a matriz que eu formei com os cofatores, tá? É a matriz cofator de A. Então, todos os cofatores, os 9 cofatores que eu calculei aqui, estão nas devidas posições aqui, tá? A11, A12, A13 e assim por diante, tá bom? O que eu preciso para calcular a inversa da matriz? Calcular a transposta da matriz dos cofatores e multiplicar por 1 vezes determinante de A. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a transposta dessa matriz. Linha vira coluna. Então 1 menos 4, 2, 0, 2 menos 4, 0, 0, 2. E agora vou multiplicar por 1 sobre o determinante de A, que é 2. Ou seja, vou dividir cada elemento por 2. Então 1 sobre 2, 0 sobre 2, 0 sobre 2. Menos 4 sobre 2, 2 sobre 2, 0 sobre 2. 2 sobre 2, menos 4 sobre 2, 2 sobre 2. Essa é a matriz A inversa. Ele quer os elementos da primeira coluna da matriz inversa. Quem são os elementos da primeira coluna da matriz inversa? 1 meio, menos 2 e 1. Da onde saíram esses elementos? Vamos voltar? Saíram da primeira linha da matriz dos cofatores antes de escrever a transposta. Então bastava eu calcular os cofatores da primeira linha e dividir pelo determinante de A. Tá bom? Então, como eu disse, esse exercício é um exercício para a sala, a gente está aprendendo o conteúdo, está fixando os conceitos. Eu resolvi ele todo, os 9 cofatores. Mas um exercício como esse não vai aparecer no vestibular ou Enem, são muitos cofatores para calcular. Então ele vai te pedir a primeira linha, a segunda coluna, enfim. E aí você precisa lembrar que, como eu calculo a transposta da matriz dos cofatores, se ele está pedindo a primeira coluna, basta eu escrever a primeira linha, porque a primeira linha, quando eu calculo a transposta, eu vou obter a primeira coluna. Beleza, galera? Com isso, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. E eu vou, daqui a pouquinho, estar com vocês aí para a gente, ao vivo, tirar as dúvidas das aulas passadas. Ficam agora os exercícios 1 a 20 das páginas 6 a 11, tá? Dessa nossa aula 5. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.